Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 16 de abril. Ontem, na terça-feira, o Ibovespa ele fechou em queda de 0,2%, acompanhando o movimento dos mercados globais, embora as incertezas em relação às tarifas anunciadas pelo governo Donald Trump continuem no radar dos investidores, a volatilidade dos mercados globais diminuiu nos últimos dias, mas ainda permanece em patamares relativamente elevados. Entre os destaques positivos da bolsa, CCR subiu em torno de 4,5%, avançou depois de uma elevação de recomendação por um banco de investimentos, e Azul ficou na ponta negativa em movimento técnico, devolvendo parte dos ganhos de 12,3% registrados no pregão anterior, após o anúncio de um novo aumento de capital. Nessa quarta-feira, os destaques da agenda econômica serão os dados de vendas no varejo e produção industrial de março nos Estados Unidos e também a continuidade da temporada de resultados do primeiro trimestre deste ano. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. Aqui no Brasil, o Ministério do Planejamento divulgou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, apresentando um IPCA projetado de 3,5% ao fim do ano do projeto e um superávit fiscal de 0,25%. Apesar disso, o mercado seguiu incerto em relação aos dados apresentados, por considerar que anos eleitorais, como 2026, podem ser marcados pelo expansionismo fiscal. Nos Estados Unidos, o governo americano afirmou estar em contato com diversos países em função das negociações tarifárias e pontuou que está aberto a negociar com a China. E falando sobre os mercados globais nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda, em torno de 1%, enquanto investidores eles aguardam a divulgação do relatório de vendas no varejo de março e acompanham uma nova rodada de resultados trimestrais. O sentimento negativo foi acentuado depois das ações aí da Nvidia caírem mais de 6% no pós-mercado, com a empresa anunciando um impacto contábil de 5,5 bilhões de dólares relacionado às restrições de exportação de chips H20 para a China e outros países. No dia anterior, os principais índices fecharam em leve queda, encerrando a sequência de duas sessões positivas. Desde o anúncio das tarifas recíprocas, né, por parte do governo Trump no início do mês, os índices acumulam uma queda expressiva, 4,8% para o S&P e cerca de 4,4% para a Nasdaq. As taxas das Treasuries operam estáveis nessa manhã e na Europa as bolsas também recuam nesta quarta-feira em torno de 0,7, 0,8%, pressionadas pelas ações de semicondutores. E falando também sobre, né, a holandesa, a ASML, ela caiu 4,5% depois de divulgar reservas abaixo do esperado e citar incertezas com relação às tarifas dos Estados Unidos. Investidores ainda repercutem a desaceleração da inflação também no Reino Unido, que veio abaixo do esperado em março. E na China, os mercados eles fecharam mistos, refletindo o recuo de Wall Street e a continuidade das tensões comerciais e após o PIB do país crescer 5,4% no primeiro trimestre, acima das expectativas que era em torno de 5,1%. Apesar do dado positivo, os grandes bancos rebaixaram as projeções de crescimento anual diante da nova escalada tarifária nos Estados Unidos. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a terça-feira com uma alta de 0,36%, acumulando uma valorização de 1,07% na semana, após o desempenho negativo registrado no início do mês. Falando sobre a economia, a China cresceu 5,4% no primeiro trimestre desse ano, acima das expectativas, né, da alta de 5,1%.
A alta na atividade econômica foi impulsionada pelas medidas de estímulo sustentado do governo chinês desde meados do ano passado. No entanto, o crescimento ante o trimestre anterior foi de 1,2%, abaixo das estimativas de 1,4%, mostrando que a economia chinesa começou a sentir os primeiros impactos da guerra comercial com os Estados Unidos. Também na China, dados de produção industrial mostraram uma alta de 7,7%, bastante acima das expectativas, refletindo a aceleração da produção para fugir das tarifas impostas pelos Estados Unidos, enquanto as vendas no varejo cresceram 5,9%, puxadas pelos estímulos ao consumo dados pelo governo. No Reino Unido, a inflação ao consumidor, o CPI, mostrou uma redução e atingiu 2,4%, mais próximo da meta de 2%, ampliando as chances de um novo movimento de redução de juros por parte do Banco da Inglaterra. E aqui no Brasil, destaque para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado ontem, que manteve a meta de resultado primário para 2026 em 0,25% do PIB, mas que deve requerer em torno de 110 bilhões de reais de receitas adicionais, segundo as estimativas. E na agenda de hoje, destaque para os dados de produção industrial e vendas no varejo de março nos Estados Unidos, no qual se espera uma queda de 0,3% e alta de 1,5% nas vendas do varejo. Já refletindo também os efeitos indiretos das tarifas implementadas pelo governo. Além disso, teremos o discurso do presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell, que pode dar maiores pistas sobre os próximos passos da política monetária, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, sem indicadores econômicos. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.